Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com o meu chazinho então para gravar o vídeo de leituras do mês de junho. Eu tenho um problema sério, eu sempre confundo junho e julho, então eu tenho que parar um pouquinho para pensar. Mês de junho, isso aí. O mês começou bem, comecei lendo bastante coisa, e daí começou a maratona literária e eu fiquei empolgada, e eu fiz vídeo contando tudo que eu ia ler na maratona literária e nada disso aconteceu. Enfim, eu basicamente li menos durante a maratona literária do que eu tinha lido até então, que é um pouco engraçado e irônico. Enfim, gente, muita coisa aconteceu, foram semanas aí meio cansativas. Pra quem não sabe, quem não viu ainda, uma escola de idiomas onde eu trabalho está ofertando agora turmas 100% online, então caso você tenha interesse em aprender alemão ou outras línguas, né? Eu tô no departamento de alemão, claro, mas a gente ensina outras línguas também. Me avisem que eu dou mais informações então nos comentários. Mas enfim, isso está acontecendo e exigiu mais trabalho do que eu tinha previsto. Mas enfim, então acabou que a maratona foi um pouco parada. Mas além disso, eu acho que eu fiz leituras bem legais esse mês, então vamos falar sobre elas. O primeiro livro, eu comecei, aliás, lendo bastante quadrinho então esse mês. Eu li o Ghost World do Daniel Clowes, que saiu pela Autêntica. Essa aqui é uma edição comemorativa de 20 anos de publicação do livro. E ele foi traduzido pelo Érico Assis. Esse aqui é um clássico meio que dos quadrinhos, assim. E muita gente, desde que eu comecei a falar de quadrinho aqui no canal, muita gente me recomendava esse livro, eu perguntava se eu já tinha lido esse livro. E é um dos, talvez, mais famosinhos, mais conhecidos, mais adorados do Daniel Clowes, que é um escritor norte-americano, quadrinista. Eu não sei onde ele... da Califórnia. E, enfim, ele é um período interessante. Existem outros quadrinhos, existe mais literatura sobre esse período, que são duas meninas que acabaram de sair da escola, então nesse momento... na época de segundo grau, e estão nesse momento sem saber o que fazer, quais são os próximos passos, como a vida delas vai continuar e tal. E elas têm meio esse período em que nada meio que acontece, em que tudo isso está sendo pensado, em que elas ainda estão digerindo essa experiência toda do segundo grau, e ainda tem muito desse período fazendo uma sombra na vida delas, mas também querendo fazer outras coisas, ou enfim. Então é esse o período, aqui estão elas também. O que eu acho legal, né, a ideia de pensar de um mundo fantasma, porque você tem tanto esse passado que já não existe mais, mas você também tem essas perspectivas de futuro que ainda não se formaram completamente. Então eu gosto dessa analogia com o mundo fantasma a partir disso. Eu achei uma imagem legal para pensar esse momento da vida. E o que é legal dessa edição também é que a gente vai ter algumas coisas extras, vai ter um Por Onde Andam Elas, que eu achei bem divertido, o prefácio da edição. E daí aqui a gente tem a capinha original, ele também tem o fim original e depois tem os outros extras. Eu achei isso uma sacada bem fofa dessa edição comemorativa, porque no fundo a gente tem uma capa nova, mas a gente ainda consegue ter a capa clássica. Agora, eu vou dizer que eu não me envolvi tanto assim com esse quadrinho, e eu acho que talvez já tá um pouco mais velho, talvez se eu tivesse lido antes eu teria aproveitado um pouco mais. Eu gosto das personagens, eu gosto como ele cria isso. Tem uma delas que é muito eu quando eu era adolescente, porque é a rebeldezinha de discurso, mas não de fato. e que tem sempre essas opiniões super formadas sobre as coisas que ela mal conhece, e que tem todo esse discurso super forte, mas daí acontece alguma coisa, ela muda completamente de opinião e não tá nem aí. E eu acho uma personagem muito bem escrita nesse sentido, assim. Então é um quadrinho legal, eu não me conectei com ele num nível individual tão forte assim, mas é um quadrinho interessante, eu consigo ver por que tanta gente gosta dele e consegui entender o hype. Não vi o filme, queria ter visto o filme, mas acabou não dando. Mas disse que o filme também é bem legal, né? Tem Scarlett Johansson, enfim. Eu tava aqui editando e percebi que eu esqueci de falar sobre um livro, porque eu não tinha a versão dele física e não tava na pilha, enfim. Mas eu li também o Madalena Alice, da Bia Barros, que saiu pela editora Nós, vou deixar a capinha aqui do lado.
E é um livro muito interessante sobre o Alzheimer. Eu li esse livro para escrever sobre ele para o rascunho, então quando sair minha resenha completa eu aviso vocês, ainda não foi publicado. Mas é um livro muito interessante pra gente pensar a formação do narrador e formação de personagens em primeira pessoa e como ela vai dar a voz pra essa mãe com Alzheimer e pra essa filha que tá ajudando. São duas personagens que estão vivendo essa experiência juntas ao mesmo tempo, que estão vivendo isso de maneiras muito, muito, muito diferentes. Então é um livro bem interessante que eu recomendo também. A segunda leitura que eu terminei, então, esse mês também foi um quadrinho. Foi o Duplo Eu, da Andre Lane com a Navi. Eu acho que assim fala o nome delas. Que também saiu pela Nemo, com tradução... tradução de Renata Silveira. Esse aqui, talvez como o título já demonstre, é um pouco sobre a experiência da Naif, que é uma autora parisiense que nasceu em 82, em relação ao peso dela. Essa moça faz muitas coisas. Ela é roteirista, redatora de publicidade, jornalista, apresentadora de TV, tem vários livros e tal. E daí ela fez, esse aqui é o primeiro quadrinho dela, que então é feito com os desenhos da Audrey Lane. E, enfim, então a gente tem essa personagem que é uma pessoa gorda, que tá lidando com isso, então desde como ela é vista, como ela se vê, como que ela vai mudar isso em relação ao tempo, qual é a relação disso com outros aspectos da vida dela e tudo isso. E a imagem que ela vai usar para narrar, para explicar essa experiência é a questão do duplo, né? Como se ela estivesse carregando uma outra pessoa além dela mesma, assim, o tempo todo e tal. É muito sobre os sentimentos, sobre... É muito mais um quadrinho sobre o mundo interno do que o mundo externo. E é muito legal, então, como a Audrey vai fazer para representar isso de um jeito muito legal. Ela faz isso com as cores, tem esse momento... Deixa eu achar aqui uma imagem legal do duplo. Mas é legal como ela consegue transmitir esse mundo sentimental para um aspecto visual, material, assim, da narrativa. Isso é muito interessante. Eu gostei muito do trabalho dela enquanto ilustradora, né, enquanto desenhista, quadrinista dessa história. O que talvez me empolgue um pouco menos, eu acho que ela, não sei, ficou num nível talvez um pouco mais superficial. Tem um outro livro que fala sobre esse tipo de relação que chama Fome, da Roxane Gay. E ele é um livro que eu acho que aprofunda tanto esse aspecto e é um livro tão bonito e doloroso em tantos aspectos que quando eu chego nesse, ele não me surpreende tanto, que não quer dizer que o livro é ruim, mas ele não me surpreende tanto assim e não aprofunda tanto assim os debates e tal. Mas é um livro interessante sobre essa questão da imagem de si mesmo, da representação de si mesmo e desse processo que ela passa de se entender e entender seu corpo e como que isso muda com o tempo, né? Então é um quadrinho interessante para essas coisas e visualmente impecável. Eu diria que a parte visual dele foi muito, muito, muito bem feita. Depois disso, eu terminei de ler um livro muito legal, que é o No Café Existencialista, o retrato da época em que a filosofia, a sensualidade e a rebeldia andavam juntas, da Sarah Bakewell. Eu diria que esse é aquele tipo de livro de filosofia para não filósofos, para pessoas não especializadas nisso. Ele é um livro gostoso de ler sobre esse período e ele tem então como personagens principais o Sartre, a Simone de Beauvoir, o Camus, o Heidegger, o Husserl, o Jaspers e o Merleau-Ponty, então são os principais nomes citados. O que eu achei muito legal é que ela não foca só, sei lá, na relação Sartre e Simone, que é bastante explorada mediaticamente, ou só num momento específico, mas ela tenta ver a rede de relações entre a fenomenologia e o existencialismo, como cada um veio para esse debate, como que ela vai sintetizar as ideias principais desses autores e como que eles foram mudando ao longo de sua produção
e como que isso tudo dialoga, e quais foram os encontros pessoais que de fato existiram, os debates pessoais que de fato existiram. Vai falar um pouco sobre a biografia dessas pessoas, período de Segunda Guerra Mundial, então ela também vai pôr tudo isso nesse contexto. Então ele é um livro muito interessante nesse aspecto. Sim, é um livro introdutório, ela não vai criar uma grande leitura desse tempo, uma grande hipótese. É um livro sobre filosofia para não filósofos, mas eu acho isso ótimo. Então ele é um livro gostoso, sabe aquele livro que você quer voltar a ler? Ele foi mais pesado do que eu achei que seria, no sentido de abordar muito a guerra, abordar muito o período do nazismo e não se omitir dessa conversa, o que é bastante bom, na minha opinião. E eu gosto que de vez em quando ela puxa um pouco esse debate para os dias de hoje. Não é uma grande proposta dela, eu acho que ela faz isso de um jeito muito sutil, muito calmo, mas ela vai puxar esse debate também. Gente, desculpa se a luz fica mudando, mas é que tá ventando muito e as nuvens ficam indo e vindo e o sol fica indo e vindo e enfim, eu não controlo o sol. Então é muito legal e ela também vai tentar mostrar como que essa filosofia ou essas filosofias também estão atreladas ao estilo de vida, ao comportamento, a outras características da época, enfim, que eu gostei bastante. Então eu recomendo esse livro. Teve bastante gente que comentou que tinha em casa, que não sabia se estava a fim de ler e tal, mas eu gostei bastante, assim. Não é das leituras mais rápidas, eu diria, mas isso também não é um problema desde quando, né? Isso é um problema. Enfim. Depois disso, então, eu li O Tempo Adiado e Outros Poemas, da Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann é uma poeta austríaca. E essa aqui é uma seleção feita pela Cláudia Cavalcanti, com tradução da Cláudia Cavalcanti, de obras da Ingeborg Bachmann. É um livro muito interessante. Eu fico muito feliz que a gente está tendo mais Ingeborg Bachmann, porque é uma autora que eu gosto muito e que eu quero descobrir mais, e que não tem coisas por aqui ainda, tem poucas coisas por aqui ainda. Então foi legal. O mais legal que eu achei dessa edição, que é uma edição bilíngue, então alemão de um lado e português do outro, o que eu agradeço bastante. E foi muito legal, assim, descobrir mais da poesia dela, porque eu nunca tinha lido um livro inteiro, ainda que esse seja a seleção de vários livros dela, mas eu já tinha lido muitos poemas isolados e tal, então foi legal ver eles em maior quantidade. Ela é uma escritora que começa a produzir no período pós-guerra. Ela era criança quando os nazistas chegam na Áustria, então ela vê isso acontecendo, e muito da poesia dela vai tentar então refletir esse tempo. E ela faz parte do grupo 47, que é um grupo de muitos escritores desse período, em busca de uma linguagem nova que dê conta de toda essa experiência. E eu acho que esse aqui é um bom lugar pra gente começar a aprender mais sobre ela e a obra dela. E pra quem quiser saber mais, eu fiz um vídeo só pra esse livro lá no canal do Goethe Institute, o GoetheTube. A gente conversa um pouco mais sobre ela e sobre um dos poemas em específico também. Estou tentando melhorar minha capacidade de leitura poética. E é isso. Espero que vocês vejam lá também um vídeo que ficou bem legal, na minha humilde opinião. E espero que vocês gostem. Bom, depois disso, eu li O A Moça do Internato, da Nadezhda Voschinskaya. Esse livro aqui foi traduzido pelo Odomiro Fonseca, saiu pela Zouk. Esse aqui foi uma leitura que eu fiz para um curso sobre autoras russas, o curso chama Outras Vozes, da professora Raquel Toledo. A Raquel é uma querida, eu vou deixar o Instagram dela para quem não conhece aí embaixo. E esse aqui então foi o primeiro livro que a gente conversou no curso. Então é um livro, não é o período que eu mais gosto de ler, de 1800, e ela nasceu em 1822, o livro é de 1861. Mas foi uma leitura bem legal. A gente tem... É um livro narrado em terceira pessoa, mas que tem uma brincadeira de perspectivas. A gente começa ele na perspectiva de um cara que está numa situação que a gente demora um tempo para entender, mas ele é um poeta exilado, um político, ele mexeu com coisas que não deveria. E ele está, então,
exilado nessa cidade pequena e tendo que lidar com essa outra classe, essa situação isolada com a qual ele não está acostumado, então ele está muito amargurado, está muito chateado, está muito descrente de qualquer coisa. E a vizinha dele é uma moça jovem que está no internato e eles têm ali uma conversa em que ele questiona todo o fundamento de educação dessa menina, que é bastante conteudista e decorar coisas e tal. E a partir disso ela começa a mudar e começa a pensar tudo de um jeito diferente e cria ali uma ruptura não esperada, e ele não entende o poder que ele teve nessa transformação, ele critica ela depois por ter feito isso. E então ele é um livro muito sobre a educação das meninas nessa época e como pensar a educação das meninas. É um pouco também sobre essas expectativas sociais, o que se espera de um homem, o que se espera de uma mulher. É, em certos pontos, um Bildungsroman, e aqui a gente tem que pensar, né, no Bildungsroman do ponto de vista de uma personagem feminina, então a gente nunca tem um Bildungsroman com uma personagem feminina e uma personagem masculina da mesma forma, e aqui a gente vai ter essa personagem que a princípio não estava num caminho de formação, mas que tem essa ruptura na conversa com ele e que a partir desse momento então vai por esse caminho, assim, vai começar a se formar a partir desse momento. E eu gostei do final, eu gostei bastante do final, não achei tão esperado, achei bastante condizente com a proposta do livro, assim. E enfim, foi legal ver essas duas forças e etc. Então, não é o livro mais rápido de se entrar, mas é um livro gostoso e é um livro que eu acho que pode gerar debates muito interessantes em termos desse papel social da educação, o papel social dos gêneros e por aí vai. Depois disso, eu terminei mais um livro de poesia, que poética que eu estou nos últimos tempos, não? Esse aqui é o Deriva, da Adriana Lisboa, que saiu pela Relicário. Vamos lá, vamos tentar. Gostei bastante. Tenho gostado de ler poesia nos últimos tempos. E esse daqui é um livro que vai dialogar com muitas outras coisas. Então vai dialogar com os nossos tempos, vai dialogar com outras artes. Vou ler um poema para vocês sentirem um pouco. Estrelas, para Juliana Leite. Sobre as estrelas quase nada sei. O sem tempo delas, nesse desbarrancado do mundo, no olho desse céu poço fundo. Sobre estrelas quase nada sou. O que sobra delas, nesse sumidouro tão fundo, no olho da água desse espelho mundo. E ela vai ter alguns poemas com algumas motivações mais políticas ou sociais, ou inquietações nesse sentido. Eu gosto muito de uma sériezinha que ela faz com um texto do John Cage. Eu acho o John Cage uma figura bem interessante, eu quero aprender mais sobre ele em algum momento. E ela brinca um pouco com isso, das ausências e dos silêncios e tal. Então, eu gosto muito do jeito com que ela, com frequência, tem esse diálogo com estrelas e universo e esse mundo amplo, tão grande, ao mesmo tempo que ela consegue olhar para dentro. Para mim, essa é uma dicotomia muito clara, que ela tenta contrastar e unir ao mesmo tempo no livro, né? Esse grande universo, esse pequeno universo de cada um de nós. E foi bem gostoso, então, descobrir um pouco mais sobre a Adriana Lisboa. E, enfim, eu não sei se eu tô melhorando minha capacidade de falar sobre poesia, tomara que sim. Bom, depois disso eu terminei de ler o Heimat, ein deutsches Familienalbum, da Nora Krug, que saiu pela Penguin. Essa minha edição tá em alemão, mas ele já foi publicado em português pela Companhia das Letras, tem a mesma capa. E eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo o título certinho, o subtítulo, tradução e tal. Gente, que livro, hein? Eu li ele com bastante calma. Ele é um livro ilustrado, ele é o tipo de livro que, se você tá afim de ler rápido, ele não é tão demorado assim. É aquela coisa que eu não sei bem se isso é um quadrinho ou o que é, mas é um gênero que eu gosto bastante. Eu diria que é um livro ilustrado, não um quadrinho. E o que esse livro está fazendo, a proposta da Nora Krug, é desvendar, é descobrir a história da família dela, a relação dos antepassados, aqui pensando principalmente nos avós dela,
e tios, enfim, com o nazismo e com o período nazista e com a guerra. E tanto para ela entender como que ela se põe e como que são essas relações e como isso ainda assombra a Alemanha de hoje, né? Como isso ainda está presente na vida das pessoas alemãs hoje. E é um livro muito interessante, porque a gente tem vários aspectos. A gente tem ela indo nos centros de pesquisa, nos catálogos, pesquisando coisas. A gente tem ela lembrando de momentos da vida dela. A gente tem ela conversando com membros da família com quem ela tinha pouco contato, descobrindo coisas por eles. A gente tem ela refletindo sobre isso e o que essas informações querem dizer e como isso tem um impacto nela e na família em geral. E toda essa inquietação e desconforto e deslocamento que ainda existem em relação a esse período, assim. Eu li com muita calma porque eu quis pesquisar muitas coisas sobre ele, então sempre que ela falava de algum momento, algum acontecimento, eu ia pesquisar ele mais e tal. E foi muito interessante, assim, porque ela tem um cuidado muito grande na escrita, mas também nas referências. As imagens não são aleatórias, sabe? É realmente um trabalho visual de catalogação visual que é muito interessante e muito importante. A gente vai ter, por exemplo, fotos que não são fotos randômicas, assim, que ela só escolheu, assim, de um banco de imagens. São fotos que realmente têm a ver com o que ela está falando. São arquivos, tem, por exemplo, uma parte bem interessante com trechos do caderno de um tio dela que foi educado na época que o nazismo já estava nas escolas, já tinha isso. Foi uma escola bastante doutrinária aqui, né? E então você também ter acesso a isso é muito perturbador e interessante ao mesmo tempo. E, por exemplo, ela vai propor várias releituras de obras de arte. Então, né, a própria foto da capa, né, uma releitura de uma pintura alemã importante. Então tem tudo isso, assim, na construção disso. Ele me lembra, de certa forma, um livro que eu já li esse ano e gostei muito, que é o Talvez Esther, da Ludmila Petrovskaya. É isso? Não, Katia Petrovskaya. Enfim, eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu recomendo demais esse livro. A edição brasileira deve estar muito legal também. E, enfim, fiquei bem feliz de ter lido esse livro. E minha última leitura também foi um livro de poesias, porém eu ainda estou pensando sobre ele. É o Indícios Flutuantes, da Marina Tsvetaeva, que foi traduzido pela Aurora Bernardini e saiu pela Martins Fontes. Esse aqui também foi outro livro para o mesmo curso ali da moça do internato. Não sei ainda. A Tsvetaeva é uma escritora que vai sair da Rússia no momento em que a revolução começa e, em parte, com medo de perder seus privilégios ou seu estilo de vida, enfim. E ela tem uma vida um tanto trágica e um tanto triste, de refúgio, de não saber onde está, esse sentimento de deslocamento é bastante presente. O que não sei se é por falta de dominar algumas das imagens da literatura russa ou o que foi, mas eu achei os poemas talvez um pouco enigmáticos e talvez um pouco herméticos, ao menos pra mim, assim. Então eu não me conectei tanto assim com a literatura dela. Gostei de ter conhecido, era uma dessas autoras que já estava na minha lista há mais tempo, então eu fiquei feliz de finalmente ter lido, mas não rolou uma super, um amorzinho entre a gente. O que, enfim, acontece, né, gente? Bom, e eu então tô lendo 2 livros, queria mostrar pra vocês também. Eu tô lendo Memória de um Urso Polar, da Yoko Tawada. Esse aqui é o próximo vídeo que eu vou falar lá no YouTube, então caso alguém tenha interesse, vou ficar de olho e se inscrever lá. Tá sendo um livro interessante, um livro diferentão e interessante. E eu tô lendo também, esse aqui talvez eu termine logo, é o Intrusos, do Adrian Tomine, que saiu pela Nemo, que também é um quadrinho, é meio que
livro de contos em quadrinhos, porque a gente tem 6 historinhas diferentes, inclusive com estilo gráfico diferente, o que é interessante e tô achando legal por enquanto, mas ainda li só 2, então vamos ver o que acontece até o final. É isso, pessoal. Me contem aí embaixo nos comentários também o que vocês leram de legal, se vocês já leram alguma dessas coisas e quiserem comentar alguma coisa também pra gente conversar mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boas leituras agora no mês de julho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.